Sejam muito bem-vindos a mais um C-Vortex Talks. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, de extrema relevância, que é a redução de custos utilizando a IA. E para isso eu estou aqui hoje com a presença ilustre do Bernardo, da BDR da Agrovem. Bernardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cleiton, Rodrigo, Paulo, que a gente até se conhecia, né, Paulo? Mundo pequeno, né? Mundo pequeno, né? Muitas conexões, mas é um prazer poder conversar sobre um tema tão relevante aí para todas as empresas e até mesmo para a nossa geração atual. Perfeito, seja bem-vindo. E também com o Paulo aqui da Biofy. Paulo, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, agradeço imensamente pelo convite, né? Eu já me sinto de casa, Garcia. Estamos juntos em várias oportunidades. Muitos encontros, né? Encontrando novos velhos amigos que a gente descobriu aqui, o tanto de conexões em comum que a gente tem. E como você muito bem diz, Bernardo, é um tema não só relevante para nós, quanto para o futuro nosso, né? Enquanto espécie e evolução, né? Então faz todo sentido. É um prazer falar sobre isso. Muito bom. E meu parceiro aqui de longa data já, todo episódio nós estamos juntos. Garcia, mais uma vez bem-vindo, mais um episódio para nós. Valeu, obrigado, tamo junto de novo. Vamos tirar tudo desses caras aí, conhecimento pra galera. É isso mesmo, a ideia é exatamente essa, né? Trazer, a gente tem tido várias pessoas para poder conversar a respeito do tema, né? E cada tema a gente aprofunda em algumas coisas específicas. E hoje a gente quis falar exatamente sobre redução de custo, porque a gente sabe a importância de rever os custos dentro das empresas o tempo todo, né? Então, todo momento a gente está buscando eficiência operacional, trazer resultado. No final do dia, a gente tem que trazer receita para a empresa, né? Tá todo mundo olhando para o lucro, né? Então, quando a gente olha para a modinha da IA, a gente já sabe que passou, né? Isso já era, isso não é o foco nosso, não. O nosso foco é trazer eficiência mesmo, né? Trazer a IA para nos ajudar a conquistar cada vez mais negócios e trazer eficiência para o business. Então, nesse sentido, o nosso papo vai rolar muito nessa linha, né? De entender um pouco do que vocês têm vivenciado, como está a experiência de vocês nesse sentido, como que vocês têm usado a IA no dia a dia e tentar sempre trazer aqui para essa visão de como que ela pode nos ajudar a reduzir custo e trazer cada vez mais receita para o nosso negócio. Então, eu vou começar aqui com você, Paulo. Me dá uma visão de como que você tem utilizado a IA nesse momento. A gente conversou um pouco ali fora, mas eu acho que é bacana recapitular aqui e trazer para o pessoal um pouco da sua experiência nesse sentido. Excelente. A experiência, eu digo que é divertida, a gente tem feito coisas bem, vamos dizer, audaciosas, né? E alguns pontos interessantes que eu gostaria de comentar, né? Que são totalmente pertinentes que a gente tem falado, né? De fato, a IA não é mais modinha, é uma coisa que é realidade nas nossas vidas, realidade. Não digo em todas as empresas, que tem muitas que ainda estão nesse momento. O que eu faço com isso? Onde que, de fato, o ROI justifica o investimento, etc. Mas quando uma preocupação nossa como empresa e como parceiro de empresas que a gente tem é tangibilizar isso aí, como que a gente transforma isso em algo concreto. Vou te dar alguns exemplos. Uma solução, inclusive, que a gente está lançando brevemente, foi construída em parceria com um grande escritório de advocacia aqui da própria região, tá? É um auxiliar ao advogado. A ideia não é, obviamente, nesse momento, talvez não no futuro, né? Está substituindo o papel, a inteligência, o conhecimento que o advogado tem. A gente estava até conversando anteriormente sobre isso, dada a complexidade, principalmente no Brasil, a legislação, jurisprudência, tem muitos pormenores, então a gente ainda diria que não está maduro o suficiente para chegar num nível tão profundo, mas atividades repetitivas, tipo entrar num tribunal, baixar um PDF com uma resolução, né? Alguma coisa que o juiz publicou, em cima disso entender, resumir, passar para o advogado o que aquilo significa, que recomendar próximos passos, ou fazer algumas automações, tipo fazer o recolhimento de uma guia, juntar no processo. Essas coisas hoje já são totalmente possíveis e mais, elas se pagam, porque o custo, usando as ferramentas de IA, usando a infraestrutura necessária para fazer isso, é marginal, perto do custo de ter um advogado júnior fazendo isso. Sim. Então, a gente já implementou, estamos lançando uma solução disso e já é uma prova concreta de como a IA veio para agregar e para reduzir custo. Tá? Outra, também para a gente não se delongar muito, um outro exemplo, a gente também está lançando uma solução, essa é mais disruptiva, né? Tem várias, mas essa eu quero até comentar, usando IA aplicada à parte de genética. Legal. Tá? Nós vamos lançar agora, em agosto, um recommender
tá? Primeiro um identifier e depois junto um recommender de antibióticos. Então, por exemplo, hoje você fica doente, você vai para um hospital. Nosso amigo Garcia, encontramos no avião. Eu queria ser beta tester, né? Pena que você não sabia, cara, você já tá sabendo agora. É. Eu estou comentando, Garcia pegou uma infecção, teve, né? E hoje, vocês não têm noção do número de pessoas que morrem por conta disso. Então, aí nós estamos falando de uma aplicação da IA, né, já comentando um pouquinho mais, que ela, mais do que pagar pelo valor, mais do que justificar em termos de economizar valor, nós estamos salvando vidas. O que ela faz? Você está doente, chega no hospital, né, recolhe-se uma amostra, vai para um laboratório que vai ser um parceiro nosso, ele vai ter um equipamento que a gente vai fornecer, que é um sequenciador genético. Hoje nós estamos na 4ª geração de equipamentos de sequenciamento genético. Esses equipamentos conseguem fazer em questão de horas o sequenciamento de um genoma de uma bactéria, por exemplo. O output disso é enviado para a gente, né, o resultado do sequenciamento, um bando de letrinha A, T, C, G, né, que são aminoácidos. Nós desenvolvemos algoritmos proprietários. Detalhe, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque às vezes a gente tem que se orgulhar, né? Estamos no Triângulo Mineiro, estamos aqui, mas estamos criando tecnologia para o mundo. A gente criou um algoritmo que não existe no mundo, que em questão de horas a gente reconhece exatamente. Eu visitei, não é coisa pequena, não. Não. Muito legal. Muito legal. Cara, assim, é top. Mas leva horas para sequenciar. Em segundos, aí entra o nosso algoritmo, a gente identifica qual bactéria que tem, se essa bactéria ou mutação dela é resistente, por exemplo, à azitromicina, penicilina, etc. e tal, ou quão próximo está de se tornar resistente. A gente usa distância vetorial para fazer isso, inclusive, que é uma das coisas que a USE usa, né, banco de dados vetoriais. Eu te recomendo qual antibiótico tomar. Óbvio que a gente não vai lançar essa solução para o usuário final. A gente sempre vai ter um médico e etc. Até porque longe de nós assumir um risco grande como esse, sem que haja o médico acompanhando o paciente. Mas a ideia é a IA ser uma ferramenta e auxiliar nesse processo, que é um processo que salva vidas. Porque muitas pessoas morrem de infecção hospitalar, porque muitas vezes o médico não sabe exatamente qual é, leva tempo para iniciar o tratamento, e às vezes até inicia o tratamento correto, mas aquela bactéria é resistente àquele antibiótico. E até descobrir já evoluiu para um quadro de septicemia, que infelizmente combina com morte. Então imagina, você tem uma aplicação de IA para salvar vidas humanas. Então, isso não tem preço. Total. Tá? Então, são alguns exemplos. A gente, ao longo da conversa, pode estar discutindo alguns outros que a gente tem fortemente investido como utilização de IA. Show de bola. Tá? E Bernardo, trazer o Bernardo para a conversa aqui, que eu acho que é bacana que você viveu várias eras aí da IA, né? Então, teve momentos que falava, todo mundo vai perder o emprego, aí depois, não, agora a IA vai ajudar a gente, igual ele trouxe aqui, né? Vai ajudar o advogado, vai eliminar o advogado. Eu queria pegar um pouco da sua visão a respeito disso. Não fala eliminar, não, que vai ter gente. Não, assim, não temos nenhuma arma. A gente vai auxiliar. Sim. É porque existe essa controvérsia, né? Existe essas conversas nesse sentido, né? Mas eu acho que assim, se a gente pegar... Vamos esquecer a IA nesse primeiro momento e vamos pensar em qualquer tecnologia que a gente teve nas últimas décadas. Elas eliminaram empregos. Porque elas, de alguma forma, automatizaram atividades. Atividades replicáveis, né? Atividades de baixo conhecimento, de baixa inteligência. Porque talvez a única coisa que a IA não tenha é inteligência. Né? Então, talvez o melhor conceito para ela é o aprendizado de máquina, porque ela não tem criatividade, ela não tem capacidade analítica. Você me desculpa, mas eu acho que ela não tem por enquanto, mas depois é outro. Mas esse por enquanto, a gente está desde a década de 50, nesse por enquanto. Então, assim, eu sou mais conservador com relação à inteligência artificial. Eu acho que ela é uma tecnologia muito diferenciada, ela vem para realmente ocupar o seu espaço. Acho que agora ela tem um hype exacerbado, até por conta do ChatGPT, que trouxe essa questão midiática e tem tomado conta da comunicação, mas inclusive no trabalho que a gente tem feito, né, em especial no AgroVem, né, que é um venture capital focado em investimento e inovação para o agronegócio, a gente tem visto muitas outras tecnologias tão relevantes e otimizando custos e trazendo eficiência para as operações quanto à inteligência artificial. Então, acho que ela realmente tem um hype ainda sobre ela, mas acho que ela é um mecanismo que nós temos que saber utilizar. Ela vai ocupar alguns espaços que hoje são ocupados por pessoas, mas pessoas que estão ocupando espaços de atividades replicáveis que possam ser automatizadas, independente da IA, em algum momento ela seria.
Acho que a IA está trazendo uma capacidade de automação maior, uma capacidade de ocupar espaços pela tecnologia, que obviamente a gente tem que ocupar. Agora, a gente tem que perceber o seguinte: num primeiro momento, você ocupa atividades que são atividades de baixo valor agregado e traz a reboque dessa nova estrutura tecnológica um monte de outras atividades que sequer existiam. Então, quando a gente falava de chatbot, né? Hoje está mais tranquilo, né? Porque já passou o hype do chatbot, né? Mas quando a gente falava dos chatbots há 5, 6 anos atrás, nós trabalhamos, inclusive, em um produto específico, né? Que fazia renegociação de dívida de cartão de crédito a partir de uma IA dentro do WhatsApp. Quando a gente olhou essa estrutura, o que a gente estava automatizando? PA. Gente. Atendimento humano. Só que, por outro lado, a gente precisou criar uma série de outras atividades muito mais nobres do que o próprio atendimento de call center. A gente precisava de curador de chatbot, a gente precisava de engenheiro de dados, de arquiteto de dados. A gente precisou construir uma mesa digital para tratar a nova tecnologia. Então, eu entendo que primeiro, aquela máxima, né, de que a gente precisa aprender a linguagem de programação para IA. Eu já vou num caminho oposto. Eu acho que a gente tem que aprender a usar. Cada vez mais a gente tem tecnologias que estão sendo criadas para a gente usar sem precisar a linguagem natural fazer hoje todo o esforço. praticamente eliminou isso. Ponto. E segundo, cara, a gente tem que aproveitar essa tecnologia que está aí para nos catapultar para próximos steps. Então, o advogado, em vez de ter que ficar ali batendo verificação se saiu ou não a decisão dela no diário oficial, ele vai ter um robô para poder utilizar aí, para poder fazer essa avaliação, e ele vai ter que construir atividades mais nobres, aproveitando efetivamente da capacidade dele analítica, de inteligência, de reconhecimento, de criação de tese. Então, eu acredito que essa é a grande performance do ser humano, né, que é utilizar uma capacidade de inteligência que, em momento algum, eu acredito que a tecnologia vai atingir. Eu acho que a capacidade humana ela é insubstituível. Mas atividades replicáveis nós temos que utilizar a nosso favor. Eu quero discordar e eu vou explicar. Mas aqui é exatamente para isso. São pontos de vista distintos que vai fazer a gente sair do outro lado melhor, né? Eu não sou um xiita da IA, né? Diga isso passagem. Acho que todo tipo de extremista não é bom. Até tanto o extremista que veste uma bandeira e vai e briga por aquilo, quanto o que também vai contra. Eu acho que assim, a gente sempre tem que ser ponderado no mesmo sentido. A primeira vez que eu mexi com IA foi em 1994. Então, na época que mal tinha internet, eu fiz as coisas na mão. Eu estava no meu mestrado. Meu mestrado, parte dele foi em IA, eu comecei com isso. Tá? E naquela época, eu até, entre aspas, dei uma pausa nisso como carreira e continuei como hobby, porque a gente tinha sérias limitações de capacidade de processamento. Sim. Então, por exemplo, eu fiz um algoritmo que tinha um joguinho de damas. Que hoje ainda é caro, né? Então, hoje ainda é caro. Mas é caro, mas é acessível. Sim. É isso que eu quero te dizer. Tem gente para pagar. Tem empresas que pagam. Tem bilhões na mesa por conta disso. E, por exemplo, no evento... assim, só para terminar a história. Então, assim, eu dei uma pausa porque não era viável. O jogo que eu fiz lá, que ele aprendia a jogar damas com você... Ele chegava a ter 70% de acerto aprendendo como você jogava. Só que levava um dia para treinar. Tá? Era inviável. Então, assim, mas estou falando 30 anos atrás. Sim. O hardware evoluiu e não vai parar de evoluir. Temos aí lei de Moore, ao ponto que hoje, cara, você faz em segundos usando GPU. A geração nova Blackwell que a NVIDIA lançou esse ano é 5 vezes mais poderosa do que a geração anterior, as H100 e por aí vai. E já anunciou uma para o ano que vem, que no mínimo vai ser o dobro de desempenho da atual. Então, a evolução do hardware tem sido significativa. Aí você fala, mas os algoritmos são os mesmos de 50 anos atrás. Alguns são, mas a gente tem, de fato, coisas novas, tipo os Transformers, que deu origem a tudo isso que nós estamos falando de LLMs, é um paper produzido por alguns pesquisadores que estavam no Google, que não estão mais, em 2017. Então, existem tecnologias antigas que antes não eram viáveis por questões de capacidade de processamento. Sim. E tem tecnologias novas também na mesa, tá? E aí, não querendo entrar numa discussão filosófica, senão a gente não sai daqui hoje, né? Mas... qual que é a diferença entre um computador, uma IA e você, eu? Eu acredito que nós somos máquinas orgânicas.
Tá? Por exemplo, uma das áreas da IA, que foi a área que eu estudei e que eu trabalhei bastante ao longo da minha vida, é a parte de redes neurais artificiais. Redes neurais artificiais, você tenta simular no computador como funciona um neurônio, tá? Com as suas sinapses, dendritos, corpo celular, conexões e por aí vai. A partir do momento em que eu sou capaz, né, que eu acredito que isso vai acontecer, não sei se eu vou estar vivo ou não para ver isso, mas que eu sou capaz de simular isso num hardware, o que diferencia isso para um ser humano? Os seus sentimentos, os nossos sentimentos, a nossa Eu tenho uma opinião boa também. Não, mas assim, é óbvio. Eu vou empilhar com o Bernardo. Imagina o seguinte, Paulo. Já foi... podia ter alma. Será que nós temos alma? É mais ou menos esse ponto, né? Já para polemizar, a gente fecha para passar para o próximo. Já foi pauta das nossas discussões aqui, né? E eu concordo um pouco com o Bernardo no seguinte. Imagine de onde vem a inspiração. Quando falo inspiração para compor uma música, pintar um quadro. Como é que eu vou fazer a IA ficar apaixonada ou beber um meio litro de uísque para ficar alto e pensar em criar alguma coisa do nada, tirar isso do... Primeiro, tudo que você faz não é fruto das experiências de vida que você teve, do aprendizado que você teve na escola, dos que seus pais te ensinaram, do que você viu na televisão. Cara, e aí, não estou falando nem de IA, né? Seguindo Lamarck e outras teorias, nós somos frutos do meio, nós somos frutos de um processo fenótipo lá, de construção e de aprendizado. Tá? Então, você nasceu sem saber nada. Pra você ter uma ideia, todo aquele blá, 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 que nos primeiros anos de vida, vamos lá, que a gente usa 10% dos nossos neurônios, você sabe por quê? Porque eles morrem. Cara, nos 2 primeiros anos de vida, todos os neurônios que não... Isso não estou falando, não é o Paulo, você pode pesquisar, isso é fato. Todos os neurônios que não são utilizados morrem por desuso. Lei do uso e desuso e por aí vai. Tá? Eles morrem. Então, é um processo adaptativo. Onde que eu quero chegar? A criança, quando ela nasce, ela olha para uma imagem, já está vendo um bando de borrão. Ela não sabe que aquilo é um brinquedo, que é a mãe, que é o pai. E é um processo que ela vai aprendendo, inclusive, a interpretar as imagens, a processar aquilo. Dito isso, se a IA foi capaz de mimetizar, não estou falando que é o original, né? Por isso que entra simulações, simular isso, por que ela não pode aprender? Por que ela não pode... Aí você fala, mas é a criação do bêbado. Cara, eu gero números aleatórios na IA e ia deixar ela bêbada. É uma crença boa. Ai, que bom. É uma crença boa. Rapaz. Mas eu acho que estamos aqui, é legal. Eu acho que a gente está longe do tipping point. Acho que esse é o grande, esse é o grande desafio. Eu acho que a gente ainda tem uma evolução. A gente pode, inclusive, chegar... eu acho que a tecnologia tem se mostrado cada vez mais determinante na capacidade de escala dela. Né? Então, o que a gente fez nos últimos 50 anos, a gente faz em 5, depois a gente faz em 5 meses. Né? Então, assim, eu acho que tem uma capacidade. Acho que essa teoria do tipping point, eu acho que ela é fundamental, porque hoje a gente tem congregado, né, uma capacidade tecnológica, né, de orquestrar todas essas tecnologias e as bases para a gente ampliar isso. Aí eu acho que é um pouco da dissonância de crença mesmo. Né? Eu acho que a gente começa a chegar em algumas variáveis que talvez fogem até da tecnologia, né? A gente começa a esbarrar em outras questões de vida, de alma, de essência, religião e por aí. Que aí foge um pouco do contexto. Mas eu acho que assim, não é certo e errado, entendeu? Acho que são crenças, né? São crenças. E o interessante é a gente conseguir fazer essas crenças trabalharem conjuntamente para a gente aproveitar o melhor. E olha, né? Que divertido isso que você está falando. Primeiro, vocês todos aqui vieram de telecom. Eu também trabalhei 8 anos de telecom. Muito provavelmente a maioria não se lembra, mas existe uma empresa chamada Lucid Technologies. Eu liderei uma das áreas do Bell Labs no Brasil, inclusive. Eu liderei o Bell Labs no Brasil. Bell Labs criou transistor, por aí vai, né? E descobriu o Big Bang, pesquisadores do Bell Labs e tal. E em 2000, eu tive brigas feias dentro, assim... Não sou xiita, mas eu defendo o que eu acredito. Estamos aqui para isso, inclusive, né? Eu tive brigas feias com o pessoal que defendia cara, IP não tem futuro. O futuro é voz. O futuro é rede de circuito. Rede de circuito nunca vai deixar de existir. Acabou tudo isso. Hoje, operador, a gente sabe muito bem, não vive mais disso. Isso não tem porque tem que ter. O mundo é IP e por aí vai. Mas eu concordo plenamente com você. Assim, nós estamos, como humanidade, num processo evolutivo para paradigmas serem rompidos, né? Ou não. Tanto é que uma coisa que hoje eu defendo, que
assim, não é by Paulo, mas eu já vi essa expressão e agora eu uso bastante, de inteligência aumentada. Não é a AI, não é a IN, a inteligência natural. Nós, né? Somos nós. Por que não coexistir? Por que não complementar? Por que não Colaborativo, ser colaborativo e ser um processo, inclusive, de evolução, de ampliar as nossas capacidades? A gente tem visto isso muito no campo. Que a gente tinha a realidade virtual, a gente tinha a estrutura da inteligência artificial e hoje a gente tem embarcado nas colhedeiras, nos pulverizadores, né, a realidade aumentada, juntando essas duas perspectivas. Então, o próprio operador, junto com a capacidade de inteligência artificial, identificando onde tem falha de plantio, onde não tem, para ele poder otimizar os custos de pulverização. Sim. Então, isso é uma tecnologia hoje básica, porque a gente tem muito uma perspectiva de que o nosso campo ainda é pouco tecnológico. E muito pelo contrário. O agro brasileiro é extremamente tecnológico. Mais evoluídos do mundo, extremamente tecnológico. Um então, dos hoje maiores, você vai né? Tinha de ser, num grande produtor, né? Então, você pega uma SLC agrícola, ela tem 800 mil hectares de produção. Cara, só se faz isso com tecnologia. Exato. E muitas vezes você utiliza a inteligência artificial junto com a realidade aumentada, porque você vai ponderando algumas questões que aquele calibre final você não consegue fazer somente com a IA ainda. Porque, por exemplo, você determinar se ali é falha de plantio ou aquela cana efetivamente tem uma coloração amarelada, porque é da natureza dela, ainda existe uma capacidade que precisa ser ajustada ali nessa calibragem final. E aí eu acho que essa junção da realidade aumentada com a inteligência artificial, cara, é exponencial. E aí Esse cara tá um negócio desse que eu vi tô funcionando. Tem muitas empresas. A cara, alegria hoje- que você hoje deixou, fazem cara. isso. A solução de NIR que a gente tem. O NIR, só comentando, né? Significa NIR Infrared, que você é capaz de chegar de um método Falar que não você tá na hora ou invasivo. não. Não, eu conheço a empresa. A gente... Conhece a empresa, é amigo do meu amigo, toma amigo. Então, assim, Mas eu ia falando, hoje a gente tem lá no Brasil mapeadas 2.000 startups do agronegócio, 2.000 agtechs. Hoje a gente controla dentro da nossa base, com interações diretas, 1.500. Então, praticamente, a gente vai esbarrar em todas elas. Então, né? Então a gente, obviamente, já conversou com a empresa. E tem muita sinergia, sabe? Sim. Tem muita coisa para a gente poder colocar. E só para complementar, que eu acabei não terminando de explicar a tecnologia, o NIR permite, de uma forma não invasiva, né, você pegar cana, se aproximar da cana com o sensor e saber quanto de ATR, quanto de açúcar você tem dentro da cana, né? Independente de coloração, etc. Isso é decisivo, você decidir, né? Tomar a decisão se vai colher ou não. Sim. Quando a gente fala do setor sucroalcooleiro, que é o máximo possível de açúcar na cana, seja para virar açúcar, seja para virar álcool. Então, essa informação é vital. Que hoje a gente tem equipamento que usa IA, etc. e tal, para justamente auxiliar nessa decisão. Acho que esse é um exemplo, Paulo, de repente, ou vocês podem me dar outros, tá? De onde eu tenho retorno sobre o investimento IA sem substituir a mão de obra humana, mas talvez acelerando a análise, né? Cara, tem muito. Então, Porque hoje você tem antes, dentro e fora da porteira. Acho que esse é o grande ponto, que você utiliza IA em todas elas. Então, você tem hoje empresas fazendo edição genômica. Então, o cara está indo lá no... Aí, algumas contradições e questionamentos que a gente não vai entrar aqui, se o que é possível fazer, o que não é, se é correto ou não, mas já tem empresas fazendo edição genômica para falar assim, qual que é o principal problema que a gente tem da soja? Ferrugem asiática. Então, vamos lá editar a soja para que ela seja resistente à ferrugem asiática. Então, é uma inteligência artificial fazendo uma série de avaliações ali até conseguir chegar naquilo que seria o estado da arte dessa proteção. Você não está substituindo pessoas. E depende do local também, né? Está gerando uma capacidade de produção muito maior. E aí rentabilizando essa produção em muito maior escala. Você tem uma segunda etapa que é, tudo bem, se eu não conseguir evitar isso, eu tenho empresas que utilizam uma avaliação via inteligência artificial de esporos que estão no ar, que o cara consegue dizer com 3 dias que, tá chegando a ferrugem asiática. Verdade. Aplica o defensivo, se proteja. Então, você consegue perceber antes da praga efetivamente tomar conta da produção. Então, quer complementar? Eu quero. Até porque você aproveitou e me deu a deixa de novo. A gente já até combinou isso, né?
Uma das áreas que a gente tem de atuação, aquela parte genômica que eu te falei, não é só o Recommender, mas nessa parte de edição e síntese, criação de novas proteínas e, obviamente, acaba impactando em novos genomas, né? Nós temos feito pesquisas focadas já na parte de soja, de criação de novas variedades, ou melhoramento. Eu tomo muito cuidado com as palavras que a gente usa nisso, porque a gente sabe que existe algumas gray zones nisso aí. Tá? Mas eu vou citar 2 exemplos importantes e bem relevantes. Primeiro, né, me orgulha muito dizer que a gente, dentro do nosso time técnico, a gente tem alguns pesquisadores que, de fato, têm atuado fortemente nisso. Um deles acabou de terminar o 2º pós-doc exatamente em IA aplicada à síntese de novas proteínas. No primeiro pós-doc dele, foi na China, ele patenteou 7 novas proteínas que são antibióticos desconhecidos, inéditos no mundo, criados com IA, criados com edição genômica, etc. Então, hoje, isso se torna realidade. Como eu comentei, hoje é possível você imprimir DNA, né? Imprimir, estou falando de uma forma simples, mas uma maquininha que vai colocando... Saber a sequência toda, né? Não só saber como você colocar aquilo na prática para colocar dentro de uma célula, dentro de uma bactéria, ou dentro de um gene de soja, assim por diante. Intervir, né? Intervir. Então, óbvio que existem milhares de discussões éticas sobre isso. Vide o caso do chinês que, alguns anos atrás, criou crianças, né, humanos resistentes à AIDS, né, ao vírus da AIDS, gerou um bafafá gigante, mas a gente está mexendo no DNA humano, mas ele fez, porque é possível, hoje é possível, mas fugindo desse escopo, então, em primeiro lugar, hoje, então, existem pessoas que têm o conhecimento, que têm tecnologias. Em segundo lugar, a gente hoje faz parte, né, me orgulha isso, de um programa da NVIDIA, chama NVIDIA Inception, que é para aceleração de empresas de IA. Legal. Tá? A NVIDIA ela tem um framework que chama Bionemo. Tá? Bionemo, se a gente quiser, e a gente usa, mas qualquer um, teoricamente, poderia utilizar, tendo conhecimento. O Bionemo é um framework da NVIDIA para isso. Para usar a IA, para simular combinações genéticas, para, por exemplo, produzir novos medicamentos, para produzir novas variedades de proteínas, seja para soja, seja o que for. E esse Bionemo, para você ter uma ideia, uma das aplicações que o Bionemo tem em síntese de medicamentos, você cria uma proteína de um medicamento, em horas ele diz se ele é viável ou não, que célula do organismo que ele vai impactar, se é uma do fígado, se é uma do rim, que ele vai causar, se tem efeitos colaterais ou não. Então, um processo de descoberta de novos medicamentos que levavam uma década, tentativa e erro, agora é feito em... Ela respondendo aqui. Ok. Obrigado, viu, Siri? Agora é feito em meses, no máximo anos, tá? Que você deixa, obviamente, você não vai fugir de um processo de validação clínica, etc. Mas o de pesquisa, de tentativa e erro, hoje foi encurtado em centenas de vezes. Legal. Tô com uma duvidazinha. Pensando no segmento de negócio no agro mesmo, o Brasil é um dos líderes mundiais. Vocês acham que nós estamos na vanguarda em pesquisa, desenvolvimento, investimento hoje, em tecnologia, inteligência artificial dentro do agrobusiness? O que vocês acham hoje? Você quer falar Brasil? Não, pode falar, eu completo aqui. E claro, né? Eu não vou falar só do Brasil, a nossa região, como é que ela se posiciona, como é que ela está dentro desse contexto? É uma pergunta... Porque eu fiquei impressionado, Paulo. Sim, que eu vi lá, eu não sei se é porque eu não sou do ramo eu tinha visto muita aplicação de inteligência artificial, até em medicina, né? Mas o que eu vi lá na BioFi realmente me impressionou. Achei muito legal. Eu fico muito feliz de ouvir isso de você, ainda mais vindo de você, que a régua está lá em cima. Muito nos orgulha isso. Bom, em relação ao agro, né? A gente estava até comentando que eu até passei, antes de estar na BioFi, eu passei por uma outra empresa também, especificamente só do agro, né? Que era uma empresa com foco em clima, tá? Essa empresa tem uma solução que eu considero que hoje já está virando uma coisa mais comum, mas na época era revolucionária, que a gente sabe que clima hoje, no Brasil e no mundo, é um dos maiores problemas que existe. Não só existe em relação à vida, estamos no caso aí do Rio Grande do Sul, cara, sim, quanta gente morreu, quanta perda financeira, e assim, o impacto que isso tem para todos nós, né? Mas também, quando a gente fala de agricultura, cara, o tempo não é mais o mesmo. Você, que antigamente o cara fala, não, eu vou plantar em setembro. Vai chover. Olha a nuvem ali, eu decido se é a hora de plantar ou não. Acabou.
Acabou, não existe mais isso. A gente tem aí, cada vez o tempo tem se mudado muito. Então, você conhecer, já que você não consegue controlar, né, a não ser que seja irrigante é uma parcela mínima do Brasil, a não ser que você consiga controlar, você tem que se adaptar. Tá? Ou rezar muito. Né? Então, você tem que se adaptar. Então, assim, eu estou pegando esse exemplo, mas essa é uma das soluções desenvolvida por uma empresa de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, que existem hoje, vocês têm uma ideia dessa solução, milhares de estações espalhadas no Brasil, passa de mais de 6 mil, tá? E você citou SLC é um cliente, vários outros, que eles sabem, preciso disso, preciso dessa tecnologia, preciso dessa IA para poder trabalhar com o clima e remediar, me preparar para isso. Eu estou dando um exemplo, mas existem inúmeros outros, inúmeros. Como você comentou, a parte da pulverização seletiva. E Uberlândia, a parte de irrigação, tem uma das grandes empresas de gestão de irrigação. E muitas, nós que estamos atuando nisso, que eu falei que sequenciamento genético, a parte de automação, e várias outras, mas assim... E aí você fala, Paulo, como que você vê Brasil nisso? Eu vejo como... vanguarda, até porque a gente é o carro-chefe do Brasil, queira ou não queira, é o agronegócio. Tá? É isso que boa parte do PIB, é isso que a gente se tornou muito bom. Celeiro do mundo. Celeiro do mundo. Veja a época do Covid, quantas e quantas áreas entraram em declínio na agricultura, vou bem, obrigado. Óbvio que a gente ainda está sujeitos a algumas intempéries econômicas, aí, de algum embargo em algum lugar, alguma coisa assim, mas, cara... A gente é resiliente. Segundo, como a gente pensa pelo mundo, a área total disponível para plantio não vai aumentar. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que crescer a produtividade por hectare. Você não vai fazer isso sem tecnologia, seja IA, seja o que for, você não vai fazer isso sem tecnologia. E, voltando agora a Uberlândia, onde nós estamos? Nós estamos muito favorecidos. A gente está numa região que a gente está, entre aspas, perto de tudo. Entendeu? É uma das grandes regiões... Polo logístico, Uberlândia, né? De distribuição. Os maiores atacadistas estão aqui, né? Sim, e eu me orgulho muito em dizer que, assim, olha, temos aqui grandes investidores para o agro, né? Grupos que investem, grupos que são renome. Então, todo esse ecossistema favorece esse desenvolvimento dessas tecnologias aqui. Tá? Eu queria... Posso só fazer um complemento? Porque eu acho que assim, ó, o Brasil tem um ponto que eu queria fazer dois contrapontos. Né? O primeiro o Brasil tem uma instituição que é de vanguarda. Sim. E a gente nunca pode esquecer que tudo que a gente está vivendo hoje de capacidade... A gente deve à Embrapa. Sim, Embrapa. Capacidade de pesquisa e desenvolvimento, o que ela tem feito pelo país, o desenvolvimento. A soja do Cerrado, gente. Então, assim, isso é fundamental. Então, nós estamos na vanguarda, sim, e acho que a Embrapa tem um papel fundamental. O segundo, e aí eu sempre gosto de citar o exemplo, por exemplo, a gente sempre falou de vinhos no Brasil, e aí a gente pensava na Zona Sul. Zona Sul não, no sul do país, né? Rio Grande do Sul, as zonas mais frias, né? E hoje, vários dos vinhos brasileiros, né, estão sendo feitos em Minas Gerais, interior de São Paulo. Sim. Como é que eles fizeram isso? Dupla poda. Eles inverteram a lógica da produção para poder equalizar, porque o clima era bom, o solo era fértil, a estrutura era boa, tinha tudo perfeito, só que estava invertido. Quando tinha que fazer calor, fazia frio. Quando tinha que fazer frio, fazia calor. Então, eles inverteram a lógica da produção. Então, cara, tudo isso a gente se deve a pesquisas que foram feitas no nosso país. Então, acho que tem uma capacidade enorme nossa de realmente ser o celeiro do mundo. E como premissa nossa, lá do Agrovem, a ideia é como que eu faço investimento em inovação, conectando capital a essas capacidades de inovação para manter o Brasil como protagonista. E aí, foi bom você falar isso. Eu concordo totalmente com o que você falou. E eu trabalhei muitos anos numa empresa israelense, né? Aí poderia ser o tema de outra conversa. Eu acho que aí é o ponto que eu ia citar. Eu acho que aí talvez a gente tem que olhar com um certo... não cuidado, assim... Tem muita tecnologia israelense extremamente competente. Exato. E aí, por que eu ali talvez estejam as maiores inovações no agronegócio. Os caras plantam no deserto, tira sal da água do mar, os caras estão num ambiente inóspito. Né? Então, uma coisa que eu acredito, aí é como princípio de vida,
A diversidade, você pode falar, pô, tá difícil. Né? Mas te Ou faz crescer, você né? cresce, isso é também oportunidade. Se a gente pegar Israel como nação, né, cercado de amigo, né, minúsculo, cercado de amigo. Além disso, você quase deserto, né? Não tem onde produzir. Não tem onde produzir. Poxa, tudo de ruim, né? Parece que Deus escolheu, aqui vai ser ruim, né? Entre aspas. Vai pra né? lá, vai pra lá. Anda 40 anos e chega lá. Chega lá. Mas, cara, o que eles fizeram com isso? Cara, é o que eu tenho. É a minha terra. Uma limonada. Vamos fazer uma limonada. As empresas nascem globais, o ecossistema está Exato. estruturado, a pesquisa e desenvolvimento da Grandes academia tá universidades. no empreendedorismo. Nossa. Então, os caras criaram um ecossistema fundamental. Cara, o microgotejamento, que já é uma coisa antiga, mas que deu origem a várias soluções veio de lá, tá? Se vocês terem uma ideia, trabalhei muitos anos nessa empresa, morei em Israel, fui várias vezes para lá, etc. A imagem que a gente tem é um deserto. Cara, você vai sobrevoando, chegando, você já foi lá? Você vê, cara, você vai sobrevoando. É verde. Esse microgotejamento é até do lado da rodovia, irrigando arbusto, quase 100% da água. Detalhe, eles não têm água, né? Porque a única fonte de água doce lá é o Rio Jordão e não vem de lugar confiável, não pode confiar. Tudo usa usina de dessalinização, também tecnologia deles. Água do mar, né? E quase 100% da água utilizada, consumida, passa por tratamento para ser reutilizada em irrigação, etc. e tal. Então, assim, isso veio da adversidade, da necessidade. A indústria de defesa deles é a indústria mais avançada do mundo, dá show. Olha o Iron Dome, eu trabalhei no projeto do Iron Dome. Olha o Iron Dome, né? O escudo de aço contra os mísseis lá do Hamas, etc. O Iron Dome, etc. Tudo feito lá. Tá? Então, assim, e aí, voltando ao nosso cenário, a gente, como em diversidade, temos aprendido várias, mas eu acho que também a gente tem que aprender muito ainda. Como você falou bem, lá tem muita coisa para a gente aprender e, principalmente, aí eu falo como coisa de vida, a gente tem que largar a síndrome do vira-lata. O que é a síndrome do vira-lata? Cara, a gente não é capaz, lá de fora é melhor, lá. Entendeu? Assim, tem coisas boas lá. Claro, mas nós somos capazes, nós podemos fazer. Nós temos pessoas criativas, brilhantes, temos também boas universidades. Por que a gente não faz? E a gente tem tudo a nosso favor, né? Sim. Tudo a favor. Eles são loucos para vir para cá. Então, sempre que a gente conversa com as startups israelenses, o principal objetivo delas nem é o investimento brasileiro. É como acesso, que ele pode vir para o Brasil. Sim. Porque o grande ponto é, aqui a gente tem um país continental em que ele pode aplicar a tecnologia dele. Exato. Né? Então, assim, as nossas já estão aqui. Né? Então, é a nossa capacidade de gerar esse smart money que a gente comenta tanto, né? Que talvez tem que ser menos coaching, menos mentoria e mais hands-on mesmo. Que os investidores consigam aportar conhecimento mesmo nas startups, conexões, fazer o investimento, tracionar e fortalecer a startup. Não simplesmente sentar numa cadeira e ficar dando coaching, entendeu? E ser conselheiro. Faz sentido também, mas eu acho que a gente transformou o Smart Money num buzzword de mentoria. Exato. E não é, cara. O que a gente precisa fazer, e não é benevolência não, cara, é tratar o seu investimento com prioridade. Sim. Porque quando eu coloco o meu investimento e ao mesmo tempo olho para a minha capacidade, falo como que eu consigo gerar mais receita, mais produção, mais conexão para essa startup que eu mesmo investi, eu não estou melhorando ela, eu estou melhorando a capacidade do meu retorno. Óbvio, é seu investimento, você quer que dê certo. Eu acho que você coloca energia, né? É isso que a gente tem criticado muito no Venture Capital, né? Que é esse posicionamento de Smart Money muito mais próximo da mentoria do que efetivamente de gerar capacidade para a startup. Eu não investiria só para ficar fazendo mentoria e coach, não. Eu quero retorno. Não, mas o problema, assim, quando você vê, você citou um bom caso, isso se massificou bastante. Existem vários venture capital, se a gente for analisar. Existe venture capital de verdade, que está lá atuando, que está ajudando a construir. Sim. E tem alguns que criam um clubezinho de amigos, que está pondo dinheiro e que não necessariamente está contribuindo. Às vezes quer investir só no valor de capital, não sei, da empresa, né? Para ficar nessa aí. Sim. Mas se você parar e pensar o modelo americano, você pode até falar melhor que eu. O modelo não atual, né? Mas o original era meio roleta russa.
Os caras falavam, eu aposto em 10, se uma Vamos der ver o que certo, dá. já tô feliz. São modelos, né? Você tem vários modelos. E principalmente, assim, uma outra crítica que a gente faz muito aqui no Brasil é, assim, a gente tem que tomar cuidado com a tropicalização de tudo que a gente vê lá fora. Exato. Né? Então, a gente tropicaliza até instrumentos jurídicos, né? Eu converso muito com os meus sócios lá no BDR, que muitas vezes a gente vai fazer uma análise de investimento, o cara me saca um SAFE. O SAFE é Simple Agreement for Future Equity. Então, é um documento, um contrato simples para aquisição de participação societária futura. Só que os caras não entenderam que esse documento foi criado pela Y Combinator, que investe em 300 startups, em 1.000 startups por ano. Então, o que ela precisava fazer? Construir um documento simples que gerasse menor esforço para ela, porque se o documento dela fosse muito complexo, ela também teria muita capacidade, muito trabalho. Não seria qualquer startup que, inclusive, ia passar no processo. Exato. Então, cara, eu não posso usar esse instrumento simplesmente no Brasil, simplesmente trazer ele para cá e falar, agora o instrumento mais moderno que existe é o SAFE. Porque a gente não tem estrutura para isso. Qual que é o contexto, né? É o contexto, cara. Então, eu acho que assim, você tem, por exemplo, no Brasil, o Bossa Nova. O Bossa Nova já tem mais de 1.000 startups investidas. Ele aposta nessa teoria. Vou por bloco, minha análise é um pouco menos profunda, mas eu vou acertar pelo volume. Sim. Então, é a capacidade que eles entenderam e deu certo. É o modelo. É o modelo. O nosso modelo é diferente. Nós temos 5 anos e investimos em 10. Por quê? Porque a nossa capacidade é de profundidade. Sim. Isso não vai tirar o risco. Investimento em startup é a coisa mais arriscada que existe. E nesse contexto aí, Bernardo, como você está muito conectado com as startups, o que você tem visto aí de startups utilizando IA para reduzir custo? Você tem alguns cases assim da galera trabalhando nesse sentido? Cara, tem muitas startups e acho que é a tecnologia que talvez hoje elas mais tenham endereçado como viabilizador de redução de custo. Né? Então, como eu citei logo para você algumas, né? Mas eu gosto muito da agricultura de precisão e decisão. Acho que talvez é o melhor contexto para a gente poder falar de IA hoje no agro, né? Estou falando muito do agro, é a experiência que eu tenho mais recente, né? Então, são os melhores exemplos, mas praticamente você consegue replicar isso para qualquer área de negócio. Então, para quem estiver escutando, né, falou, pô, mas está muito distante do meu ambiente, né? Eu trabalho em tecnologia, né? Cara, aí é mais próximo ainda. Ou trabalho no varejo, né? A gente tem muitas empresas do varejo tech, né, que também trabalham com inteligência artificial, seja para entregar o melhor produto para aquele consumidor, porque com base no tipo de pesquisa, os algoritmos vão trabalhando para te oferecer a melhor oferta, para trabalhar o melhor contexto de consumo. Então, para qualquer área, para qualquer setor a gente tem. Mas olhando especialmente para o agro, que é onde eu tenho uma capacidade mais próxima hoje, a agricultura de precisão e decisão, para mim, é o grande exemplo de IA para redução de custo ou para aumento de produção. Né? Então, hoje você tem várias empresas, inclusive temos uma de Uberlândia, que eu adoro, gosto de citar inclusive o nome dela sempre, porque uma empresa que eu tenho um carinho muito grande por eles, que é a Sensix. Conhece bem, o Carlos, Tomás. E eles trabalham efetivamente nisso, né? Como é que ele pode utilizar as imagens satelitais, imagens de drones, outros tipos de imagem, contextos históricos de produção, cruzar tudo isso dentro de um algoritmo de inteligência artificial para trazer um planejamento, seja de produção, de irrigação, de controle de pragas, de pulverização, de insumo, porque tudo isso é controle de custo. Se você pulveriza onde não precisa, está gastando mais. Se você coloca insumo onde também não precisa, você está jogando fora. Se deixa de colocar, reduz sua produtividade. Exato. Então, você economizou, mas não produziu. Então, ter o algoritmo de inteligência artificial para você tomar, para ter uma agricultura mais precisa e tomar as melhores decisões, hoje tem sido fundamental para a agricultura. A gente só vai ser realmente celeiro do mundo com a capacidade máxima que a gente tem nesse país continental nosso, se a gente conseguir aplicar essas tecnologias. E até um complemento, você falou da agricultura, né? A agricultura ainda é uma das áreas que evoluiu muito, toda a parte de tecnologia que a gente está falando, até por necessidade, mas foi uma das áreas mais resistentes a isso.
tá? Então, assim, porque meu avô, meu pai... Eu tenho uma dúvida disso aí. Então, até por essa resistência... A pecuária ainda tá assim, né? A pecuária ainda tá assim. E assim, essa resistência até prova o quê? Que se a gente, né, foi capaz de fazer na agricultura, apesar dessa resistência, apesar do ceticismo, o negócio é bom mesmo, quer dizer que dá certo mesmo. E teve uma troca de geração aí também, Exato, né? sim. Quantos por cento ficou pop? É. E é verdade. Tá na Globo. Se você pensar no passado, eu tenho grandes amigos, né, que são produtores rurais, que foram para as grandes capitais. Vou trabalhar em bancos de investimento, eu vou para fora do país, porque eles tinham capacidade financeira e foram tomar voos diferentes. Cara, a maioria hoje está tomando conta das fazendas, porque realmente ficou pop. A gente deixou de ter aquela agricultura que era marginalizada. A novela das 8. Atividade do primária. Do gado. Hoje é uma atividade extremamente reconhecida pelo mercado. Uma dúvida. Qual percentual vocês acreditam hoje do agro brasileiro explora a tecnologia hoje fornecida por essas startups? O que vocês chutariam aqui que exploram de fato e estão aplicando? Assim, vamos lá. Obviamente você pode até talvez responder melhor que eu, provavelmente. Para saber o quanto, né? Mas que o agro não é mais uniforme. Primeiro, assim, aproveitando a deixa que ele deu, hoje no Brasil nós temos uma coisa que não existe em outros lugares do mundo, são poucos que existem, na verdade, são as companhias agrícolas. Que não é mais aquele agro daquele produtor... individual, né? Não é. Quando você pega uma SLC... Os cooperativos, vamos chamar assim, né? Não. Também não? É grande companhia. Tô falando de SLC, de Amage. Eles se juntam para comprar, para ter margem. Começou com uma empresa familiar, vamos pegar o exemplo da SLC, era uma empresa familiar, e que foi comprando terra, que foi crescendo, e que foi dando certo, se profissionalizou, deixou de ser uma empresa familiar, passou a ter ações comercializadas na Bolsa. Então, hoje, o valor de uma SLC é baseado em bolsa, não é mais só no que ela vende, etc. E temos várias grandes companhias agrícolas assim, né? SLC, pelo menos uma dezena, né? Insolo, Brasil Agro, várias. Essas companhias agrícolas são extremamente profissionais. E como elas têm ação em bolsa, etc., inclusive, elas têm que ser tecnificadas. Então, tudo isso que nós estamos falando, ou elas têm, ou elas vão ter, ou elas estão em processo de homologação. Todas. Tem até competição entre elas. E eu vou te dar um exemplo recente, que é público, eu posso comentar. A SLC teve uma pequena quedazinha, porque a gente sabe que a safra de 23, 24, por conta da chuva, foi ruim. Caiu um pouquinho a ação da SLC. O que acontece? O Schaeffer, que é outra companhia agrícola, comprou 5% da SLC, porque ele está querendo comprar participação e ainda falou, tá barato. Então, inclusive, elas competem entre si nesse sentido. Vou atrás de ação desse negócio. Cara, Poxa, então, não sabia. Essas companhias agrícolas, o que elas não têm de melhor de tecnologia, ou vai ter, ou está em processo. Depois você vê outros grupos que não são grupos tão grandes, mas são grupos expressivos que também estão indo na direção. E, por último, né, ainda tem um pequeno produtor que, às vezes, essa tecnologia ainda é impeditiva para ele, o custo. Mas, mesmo isso, ele tem cooperativas, tem caminhos alternativos. E as startups estão entrando onde? No pequeno ou nas grandes? Todos? Tem startup que está mirando grande, tem startup que está mirando pequeno. Exato. Porque são produtos diferentes. Né? Quando você vai falar do Product Market Fit, cada um tem o seu fit específico. Né? E aí eu acho que o grande ponto é assim, minha perspectiva ainda existe espaço demais para se aplicar a tecnologia. Apesar de ser muito tecnificado já o agro, tem espaço demais para crescer. Porque elas ainda não encontraram. Tá muito alto. Agora, por outro lado, mas aí eu vou pegar o contraponto disso. Também tem muito trauma. Se você pega Mato Grosso, tinha muita startup que faço isso, faço isso. É porque não entregaram, né? Verdade. Então, assim, isso é verdade. Teve muita decepção. Teve muita startup, empresa, eu faço, eu sei, eu não sei o quê, e não entregou o que prometia. Então, também tem muito produtor que é desconfiado. Me mostra, quero ver funcionando. Quero chegar nesse ponto, Paulo. Eu fiz essas perguntas para chegar no principal ponto, que eu acho que é um problema geral, independente do segmento, e eu queria saber como é que funciona no agro. Ok, eu acho a tecnologia, eu tenho startups, eu tenho as ideias, né? Mas essas startups, como que esse pequeno produtor, ou as grandes, né? Vou chamar de cooperativa, não, né? As companhias agrícolas. Companhias agrícolas, isso.
Como é que esses caras montam um business plan para saber se realmente vale a pena investir naquilo e qual o retorno sobre o investimento daquilo? Eu vejo o mercado inteiro, às vezes, com medo ainda de entrar de vez na tecnologia, na IA, porque eles têm a dificuldade de fazer o cálculo realmente, o quanto eu vou ter que jogar de esforço e dinheiro. Eles não entram, tá? Essa é a perspectiva que eu tenho. Eles não entram de vez na tecnologia, seja ela qual for, IA ou qualquer outra. Eles não entram de... Então, o que costuma ser feito é sempre a área de teste. Exato. O prova de conceito. Eu faço uma área... Todo mundo faz isso. Eu faço 5% da minha área ali, eu faço a área teste. Deu certo? Eu vou ampliar para 10. Deu certo? Eu amplio para 20. Deu Essa certo? é a Eu vou para manha 50. que eu queria que o nosso ouvinte aprendesse. Porque não faz sentido para um cara arriscar de uma vez. E tem uma perspectiva no agro, que você deve ter vivenciado já várias vezes, que é assim. Chega um cara para você e fala, ó, eu tenho um bioinsumo aqui que te dá 5% de produtividade. Aí o outro cara fala, eu tenho uma IA aqui de agricultura de precisão e decisão que te dá mais 10%. Aí tem o outro que vai utilizar um maquinário com inteligência artificial e realidade aumentada que vai te dar mais 5%. Chega uma hora que se o cara utilizar tudo, a produtividade dele é 300. Entendeu? Então, assim, o cara... É difícil também para o cara. Ele tá começando a chegar no ponto que a gente chegou muitas vezes no call center, que primeiro, onde que eu endereço o ganho de cada um dos fornecedores e gerenciar esses fornecedores. Aí, então, assim, é difícil. O cara começa a fazer o trade-off, sabe? Ó, eu tô apostando mais no bioinsumo, vou apostar no bioinsumo, não vou mexer com esse resto de tecnologia aqui. Porque é difícil também para o cara no campo ficar gerenciando, como foi para a gente no call center, gerenciar todas as tecnologias que nos apresentavam. Eram muitos esforços ao mesmo tempo. Muito esforço para gerenciar fornecedor. Cara, eu queria chegar nesse ponto. Vou contar uma experiência saber. pessoal nessa direção que você falou. Não, por onde eu passei, né? Essa empresa, ela optou num determinado momento para ganhar escala, para crescer, fazer um POC com Deus e o mundo. Tá? POC sem custo nenhum. Tá? Então, assim, pela linha... Cash burn rolando. Claro. Você tem, e pior, tinha hardware, você tem um CAPEX pesado. Nossa Senhora. Foi um Deus nos acuda, né? Mas o problema dependendo do POC, né, um piloto que você faça, ainda mais quando não tem custo, o cara pegou um terreninho, às vezes ele nem acompanha, entendeu? Se ele não acompanha... não está lá com aquele olho crítico. Ele, às vezes, e se a empresa também, do lado dela, não ficar em cima... Não tem indicador para medir realmente o resultado daquilo. Principalmente se não tiver custo, o cara tende a não perceber valor, né? Exato. Vai lá, faz aí. A terra está aí, pode usar. Uma das empresas que eu trabalhei, né, e era meu chefe, era o Marco Stefanini, né, da Stefanini, vocês devem conhecer. O Marco sempre falou para mim, Paulo, que não tem preço, não tem valor. Então, se você não cobra... Por mais que você cobre uma coisa que seja irrisória, ou que depois você converta isso, se virar projeto, sei lá, alguma coisa assim, o cara não dá valor. Só aprendi com a dor. Então, mas aí o que acontece? Esses caras raramente tinham conversão, porque eles não viam, não acompanhavam, não via valor, não tinha indicadores. Então, assim, era queimar dinheiro. Você queimou dinheiro com hardware, não teve um custo de aquisição que nem virou aquisição, porque não converteu, você só queimou dinheiro. Isso é fato. Tá? Então, falando até pelo lado de alguém que estava numa startup que fazia isso, mais do que ter uma ideia legal, mais do que qualquer coisa, você tem que se organizar muito para isso. Principalmente que você vai ter várias barreiras a vencer. Desde a barreira, quando a gente fala de agro, né? Sim. O cara convencer o produtor, convencer a companhia de que aquilo funciona ou não. Todos os segmentos. Todos. Então, assim, a gente fala muito de agro, mas eu tenho certeza que todos. É a mesma coisa. Se é para receita mesma. Gaste bem. Entendeu? Gaste bem. Gaste numa coisa que, de fato, vai ter conversão e que, a partir daí, você escala. Essa é a experiência que eu tenho. Pessoal, nós já vamos caminhar para o final. Se deixar, a gente fica aqui 2 horas. Chama, traz a Tá muito cedo, traz café. Aí a criatividade surge. Aí lembra, nós falamos lá no começo, a flora na hora. E nesse sentido, Paulo, eu quero pegar um pouco da sua visão de futuro, né? Porque acho que é bacana, principalmente para quem está nos ouvindo, é que percebe o entusiasmo ali por trás. Então, qual que é a sua perspectiva no futuro, olhando para as empresas que, de alguma maneira, querem reduzir custo nas suas operações, nos seus projetos, nos seus negócios? Como que você enxerga o futuro da IA contribuindo para essa redução de custo no futuro? Eu não vou ser xiita. Nem vou falar que Deus não existe. Não, eu acredito em Deus, tá, gente? Deixei claro, né? Ninguém vai te cancelar, não. Não, por favor, não me cancele. Tá?
Eu até brinco, né? Que às vezes quando a gente vai fazer algum POC, alguma coisa, eu falo, esses POCs são para os ateus verem que a coisa funciona. Então, terem fé. Mas assim, vamos lá. Primeiro, tendo uma posição mais comedida, vamos dizer assim. Cara, tudo que nós conversamos hoje é realidade, é fato. E você tem, até na linha que você comentou, ou você se adequa e se prepara e, sei lá, monta nesse cavalo e vai, ou você vai ficar para trás. Pensando pelo lado de custo, tá? Se você não... Nesse primeiro momento, conhecer, trabalhar com empresas, né? Seja nós, seja fundos, seja outras startups que dominam isso, que são capazes de criar tecnologia, eu não me aconselhar, e como nós estamos fazendo aqui, se você não tem isso na sua visão de roadmap, o que vai acontecer? Olha a Kodak, que lutou contra a câmera digital. Que ela mesma criou, né? Que ela mesma criou. Olha, Xerox, que achava que o negócio era só impressora. Detalhe, né? Palo Alto, o centro de pesquisa da Xerox, foi quem fez a rede Ethernet, foi quem fez o sistema operacional que foi o Steve Jobs foi lá e copiou, foi quem criou o mouse. E eles não se aproveitaram de nada disso, porque assim, não, meu futuro é papel, é não sei o quê. Cara, morreu, tá morrendo. E tem inúmeras outras que estão morrendo, ou morreram, ou estão morrendo. Então, assim, esses exemplos, né, reais da história nos mostram o quê? Nos mostra que a tecnologia vai vir, isso vai acontecer. Pode ser numa escala maior, numa escala menor, vai vir, vai ficar cada vez mais barata. Você tem dúvida que vai ficar mais barato? Eu não tenho dúvida que vai ficar mais barato. Sim, não, já tá ficando. Já vem. Mais acessível. E se hoje já é acessível, se hoje já é barato, se hoje... Você acha que daqui a 5 anos não vai ser muito mais barato? Vai ser muito mais barato para fazer muito mais. Telecom. Um exemplo, né? Cada vez você tem mais banda por menos preço. Olha a vida difícil das empresas de telecom. Para ter um telefone no passado, a gente comprava uma ação, né? Comprava uma ação. Nossa. Tinha corretor. Entrava numa fila de espera. Nossa, foi longe, Bernardo. Foi longe. Nossa, é verdade, isso, cara. né? Assim, é muito rápido, a escala Muito hoje rápido. reduz o valor. Então, assim, se você, ou qualquer um que nos assiste, né, ainda tiver dúvida sobre o né, que vai ter economia, que vai salvar dinheiro, né, custos, reduzir custos com IA, meu amigo, pode até ser que nesse momento haja uma dúvida, mas eu não dou 2, 3 anos, no máximo, para isso ser totalmente viável. Não estou falando nem de uma disrupção muito grande, eu estou falando da questão da viabilidade enquanto tecnologia em questão de custo-benefício. Então, nesse dia, todos, nós, pessoas, empresas, quando eu falo nós, pessoas, no sentido profissional, como você bem citou, não vamos matar ninguém, mas, obviamente, funções que demandam menos esforço, menos conhecimento, vão ficar para trás. Cada vez vai exigir mais profissionais, mais qualificados, ou que saibam usar isso, essas tecnologias que nós estamos falando, mas isso é inevitável. Não vou nem falar, que pode ficar para o outro dia, né? A gente falar da General AI, que essa sim é polêmica. Essa é bem. É polêmica. Está todo mundo botando alguns bilhões nisso, né? Mas ficando no que a gente tem hoje, é inevitável, vai acontecer. É questão de poucos anos para, de fato, isso se consolidar. Legal. E a sua visão de futuro, Bernardo? E nesse ponto, eu acho que a gente tem uma linha muito próxima. Eu acho que a gente tem que aprender a utilizar a IA a nosso favor, né? Eu tenho um exemplo básico que eu vivenciei nas últimas semanas, né? Eu fiz uma reunião com um cliente e um dos meus sócios, no final, virou e falou assim, poxa, a gente podia ter feito uma ata, ou trazer, na verdade, falou assim, podia ter trazido a secretária para ela poder fazer uma ata, né? Aí eu falei, cara, não precisa. Tem IA, eu tirei uma foto do rascunho que a gente fez na lousa, mandamos pro chat GPT e falamos assim, faz uma ata. Ele fez a ata. Então, assim, acho que esse é um exemplo muito básico para todo mundo que estiver ouvindo entender que, assim, tá pronto, serve para qualquer setor. E você tem uma capacidade de produção muito grande já. Quem não está usando, então, já está ficando para trás. O tipping point que a gente está falando é num nível de maturidade e escala muito maior do que a gente já precisa. Exato. O que a gente precisa hoje já está pronto. Sim. É só você usar. Sim. Então, tem muita empresa capaz de entregar valor para as nossas atuais empresas em qualquer segmento e você tem que utilizar. E agora, acho que para a pessoa física, né, o que ela precisa fazer é se questionar. O que eu faço hoje é replicável? O que eu faço hoje é automatizável? Porque se for, bicho, move. Move que você vai ser automatizado mesmo. Como tudo que foi no passado.
Entendeu? Então, assim, a sua capacidade tem que ser diferenciada. Você tem que estar um passo à frente da tecnologia. Acho que esse é o ponto. Então, acho que essa é a minha visão de futuro. A IA já é presente. Não é hype. Tem muita coisa no hype ainda, mas tem muita coisa que já não é hype mais. Ela já passou pelo hype cycle do Gartner, né? Ela já está ali chegando no platô de produtividade. Realmente, tem muita coisa com inteligência artificial que a gente já consegue aplicar em qualquer segmento com uma capacidade de produção alta e com custos até razoáveis. Sim. Vou falar baixos ainda, né, Paulo? Porque ainda assim a gente tem alguns custos, né? O custo de request ainda continua sendo um pouco mais complexo, mas eu acho que a gente já está conseguindo entregar valor por custos razoáveis e as empresas realmente deveriam olhar com bastante cuidado para isso, porque se elas não se prepararem, assim como as pessoas vão ser automatizadas, algumas empresas podem ser totalmente aniquiladas, porque ela não se preparou para a evolução. A própria empresa. Aí o negócio mingua como um todo. Só para dar um exemplozinho divertido, que eu acho bem legal, né? Que eu acho que 6 meses atrás, 1 ano atrás, falava assim, não, que agora uma profissão do futuro é o engenheiro de prompt. Cara, já acabou o engenheiro de prompt. Como assim? Já criaram uma IA que faz prompt para outra IA. Então o negócio está tão rápido, uma escala de você. Para o leigo entender, né? Uma IA treinando IA. É isso, IA. gente. Então, isso que nós estamos não falando tem mais aqui, o treinador de IA humano. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida. Pode ser questão de tempo, né? Quanto tempo vai levar, etc. Questão de custo, mas é inevitável isso que nós estamos conversando. E Garcia, eu queria te ouvir em relação a isso também. Como que você vê aí o futuro para a redução de custos usando IA? Olha, eu vejo algo mais colaborativo no início do que substitutivo. Claro, né? Os meninos citaram muito bem aqui que vai haver aí a substituição. Já vem lá de trás, mesmo sem IA, com RPAs, né, e tudo mais. A gente usou muito em contact center, URAs. Tudo era substitutivo. É antigo, né, gente? Sem IA mesmo, né? Aquela árvore fixa já substitui o ser humano, né? Então já vem engolindo, né, essas atividades repetitivas, isso é fato, todo mundo já conhece. Não precisa ter medo da IA, ela vai acelerar, claro. Mas o que ela vai ser utilizada na produtividade humana, né? Como foi colocado em vários exemplos aqui pelos meninos, no auxílio, como ela tem me auxiliado hoje no meu trabalho, a ter aí 40%, 60% a mais de produtividade, rapidez na resposta, construção de material e tudo mais, correção das coisas que eu faço, entendeu? Eu acho que é onde vai ser extremamente utilizada. Eu não estou falando só de assistentes, né? Como a gente já vem usando, né? A Alexa, a Siri, né? Não estou falando só disso, não. Eu acho que a gente vai ter realmente uma colaboração muito grande para gerar cada vez mais produtividade humana e que a gente possa focar, de fato, no que a gente entende que é mais intuitivo, que é mais produtivo, né? E não atividades repetitivas. E se você me permite, eu quero te fazer um agradecimento. Que isso? Você me chamou de menino 2 vezes. Eu chamei mesmo, eu falo isso assim, veja, de coração, é tão bom chegar aos 50 anos ainda ser jovem. Pelo menos a sua percepção. Que os meninos falaram. Mas eu tenho que agradecer. É a energia. Mas energia, a intimidade também, que é... Não, eu tô brincando. Poxa, a gente chega eu te agradeço de coração. Me sinto um jovem. E para encerrar com os meninos aqui... Ganhei meu dia. Agradecer imensamente a participação de vocês, Paulo, Bernardo, Garcia, muito obrigado. Valeu. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Espero fortemente que tenha gerado valor para você que está nos assistindo aí. Vou deixar aqui no canto um QR Code para que você possa utilizar tudo isso que nós conversamos aqui na prática. Então, basta você acessar esse QR Code que você vai ter um conteúdo excelente aí para poder utilizar a IA e transformar a sua rotina no dia a dia. Então, muito obrigado e até o próximo Vortex Talks. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.